exposição, fiz de manhã, no trabalhador da manhã, do primeiro horário, de 6 às 14, e a exposição dele estava abaixo do limite de tolerância. Ou seja, precisaria dar 100%, né, ou uma dose igual a 1, durante as 8 horas de trabalho, e a dose deu 89%, né, 89, alguma coisa por cento. Então, menor que 100, então ele estava em um ambiente salubre. Quando eu fiz a avaliação, né, com outro equipamento, à tarde, no horário de 2 às 10, né, de 14 às 22 horas, quando eu cheguei ao final, às 22 horas, que fui retirar o equipamento, estava com uma dose de 492%. E aí estava mostrando que estava 4 vezes, né, maior que o limite de tolerância de 100%. Opa, então eu já vi que tinha alguma coisa errada. Se eu fiz pela manhã a avaliação e que deu que estava abaixo do limite de tolerância e à noite estava maior, eu tive que fazer a investigação, tive que investigar o porquê daquela dose tão elevada. E aí fui fazer a investigação partindo sempre do princípio que houve alguma alteração no equipamento. Então a gente vai lá e avalia o equipamento, né, vê como é que está a calibração, verifica a calibração do equipamento para ver se ele teve alguma diferença, ele variou tanto, que poderia impactar no resultado final. E aí fui lá, avaliei, e aí vi que o problema era do equipamento. Mas pode acontecer também, né, situações onde algumas empresas que eu já fui fazer avaliação, o trabalhador ele retira o fonezinho, né, que fica próximo, fica parecido com esse fonezinho que eu estou aqui, né, esse microfone para falar com vocês. Então tem um fone para conversar com vocês aqui, então ele fica aqui próximo ao ouvido do trabalhador, e aí o que acontecia? Ele retirava, né, esse microfone e colocava próximo ao ventilador ou próximo, né, bem próximo a uma fonte ruidosa que era diferente da exposição dele. Ele não estava tão próximo à máquina que pudesse impactar naquela exposição, mas ele ia lá bem direto na fonte e colocava para que aumentasse o nível de ruído e pudesse gerar insalubridade para que ele recebesse essa insalubridade, né, esse valor de 20% em cima do salário mínimo da região. E aí ele queria fazer isso, mas aí a gente vai fazendo a investigação e vai identificando essas alterações que possam acontecer para que a gente retire, elimine essas coisas que por isso que é sempre bom a gente fazer não apenas uma avaliação no posto de trabalho, mas sim 2, para que a gente possa comparar e ver se a alteração, né, não teve nenhum problema. Ok? Então, bota aí por favor, Billy. Então, de acordo com a portaria 3.214, né, em suas NR 15 e 17, elas falam sobre a exposição de ruído contínuo ou intermitente e condição de conforto acústico. Né? Então, os níveis de ruído eles devem ser medidos em decibéis, com equipamento de medição selecionado a curva de compensação A e com o circuito em resposta lenta. Então, para que exista uma condição de conforto acústico, é preciso também que haja, né, esse limite máximo de tolerância de 85 decibéis para 8 horas. E aí, isso também está previsto, está falando na NR 17, que ressalta sobre a ergonomia. Então, conforto acústico também está relacionado à ergonomia, tá? A postura ergonômica do trabalho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um outro dosímetro, né? Um outro exemplo de um dosímetro digital para fazer a avaliação dessas doses. Então, esse aqui é um dosímetro e aqui é o microfone dele. Né? O microfone é sempre bom que ele tenha aquela espuminha, né, revestindo, porque a espuma ela auxilia com aquelas variações do ruído causado pelo ar, por exemplo, ele não cause interferência. Okay? Então, o audiodosímetro é um instrumento microprocessador pessoal que mede o nível de exposição ao ruído durante toda a jornada de trabalho. Então, durante toda a jornada que o funcionário está exposto, a gente está fazendo a avaliação com esse audiodosímetro, né, com esse dosímetro. Então, com o cálculo da dose, é possível determinar a exposição do indivíduo em toda a jornada de trabalho de forma acumulativa. Então, eu vou conseguir acumular e no final eu vou conseguir esse resultado dessa exposição. Então, sem precisar fazer aquele cálculo que eu mostrei para vocês no início, pegando todas aquelas fontes que existiam, e aí eu vou somando até chegar ao resultado final. Ele já dá esse resultado quando a gente puxa, né, a gente lança os dados que foram feitos dentro desse dosímetro e a gente consegue emitir uma planilha,
uma tabelinha que ele vai emitir de leitura de minuto a minuto e também os gráficos de variação de exposição. Então é bem legal, né, quando isso aparece dentro de um laudo de avaliação de ruído. Certo? Então, se o valor da dose for menor ou igual a 1, né, ou 100%, a exposição é admissível, ou seja, está dentro do limite de tolerância. Se o valor da dose for maior que 1 ou 100%, a exposição ultrapassou o limite, então não sendo admissível. Então, exposições inaceitáveis denotam risco potencial de surdez ocupacional e exigem medidas de controle que devem ser adotadas. E aí a gente entra nessa questão da pergunta do Dirami, né? Ele perguntou, será que eu preciso fazer várias avaliações durante o ano? Então, se eu constatei que o ambiente de trabalho ele é insalubre, né, o ideal é que não se pague insalubridade para nenhum funcionário. Então, eu dou EPI para ele e consigo atenuar aquela exposição. Só que é legal que a gente faça alguma ação para que a gente não coloque, não utilize EPI, porque EPI é o último recurso que deve ser utilizado de proteção ao trabalhador. É preciso que a gente tome ações de medidas de proteção coletiva, né, para que se consiga reduzir a exposição aos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, conseguir fazer essas modificações, eu preciso fazer uma nova avaliação para que se faça uma leitura para comparar se eu conseguir melhorar na minha gestão ou não. Então, já está sempre fazendo essas avaliações, pode fazer 2, 3, 4, 5 vezes, né, dependendo do investimento da empresa, dentro do ano, né, dentro do período que ele está fazendo essas melhorias. Ok? Então, o calibrador, então, assim como o decibelímetro, o dosímetro também tem um calibrador acústico, que é um instrumento composto de um adaptador apropriado para o microfone, do audiodosímetro, onde emite um ruído que serve como indicador para a calibração. E aí, diferente do decibelímetro, aqui o dosímetro ele dá duas formas de avaliação, né? Ele bota a frequência e ele bota 94 decibéis e 104 decibéis para que a gente consiga regular, né, fazer a regulagem e calibre o equipamento. Essa calibração que a gente faz é antes de iniciar a atividade. Fora essa calibração, é preciso que esses equipamentos também eles sejam encaminhados para uma empresa especializada que vai fazer uma nova calibração para corrigir qualquer defeito que tenha no equipamento, além dessa calibração antes de iniciar a atividade no posto de trabalho. Ok? Então, já que a gente já falou de ruído aqui, né, desse risco que está presente em vários lugares, até no nosso dia a dia, vamos falar um pouco sobre luminosidade. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que Brita estava trabalhando de luz apagada. A primeira coisa que eu falei logo, né, opa, tá querendo economizar energia aqui com a luz apagada. Então, não é importante que a gente não trabalhe, né, no escuro, porque existem os níveis de luminosidade que são aceitáveis para cada atividade, porque isso aí não gera insalubridade no ambiente de trabalho, não é um risco ocupacional, um risco ambiental, né, que a gente considera, né, dentro daqueles 3, risco químico, físico e biológico previsto na NR15, mas ele é preocupante também porque ele pode causar fadiga, né, na visão, cansaço, e aí pode causar até acidentes, a iluminação deficiente. Então, a utilização de uma iluminação, bota aí por favor, Billy, adequada, proporciona um ambiente de trabalho agradável, melhorando, né, as condições de supervisão e diminuindo a possibilidade de acidentes. Consequentemente, uma iluminação inadequada implica no aumento de acidentes, na diminuição da produtividade, grande desperdício de material, pior qualidade de serviços e maior fadiga visual, e fora outras coisas que podem também acontecer por causa da deficiência da iluminação, da luminosidade no ambiente de trabalho. A legislação brasileira que rege, né, que fala, né, sobre esses índices de luminosidade é a portaria 3.751, de 23 de novembro de 1990. E ela estabelece uma NBR, nessa NBR, a 5.413, né, que é a norma registrada no Inmetro, de maio de 91, os níveis de iluminância aceitáveis medidos em lux por tipo de atividade. Então, cada atividade tem um nível de lux, de iluminação diferente que pode ser aceitável. Então, aqui onde eu e Tatiana nós estamos dentro do estúdio, aqui o nível de ruído, nível de luminosidade é um nível aceitável, então ele está bem elevado.
Então, aqui é diferente de outros postos de trabalho. Então, aqui, como ela está digitando, ela precisa de um nível, né, um nível X de lux aqui necessário para fazer essa atividade. Se tiver mais, se tiver maior do que aquele limite, é ruim também, porque muita luminosidade pode também causar algum problema de fadiga na visão. E também, se tiver deficiente, também vai dificultar o trabalho e ela não vai conseguir encontrar as letras aqui para digitar ou ler o que vocês estão escrevendo. Ok? Então, o luxímetro a gente já mostrei para vocês, né, na aula passada. E aí ele tem a